PVC, eu escutei muito falarem também dessa questão, o São Paulo perdeu 100 dias, né, que poderia ter trazido ele antes, que chegou a ser cogitado, né? Você vê dessa forma também que o Carpini foi um erro ou foi uma aposta que, por vários motivos, não deu certo e pelo menos o São Paulo consertou rápido? Eu acho que nós vamos saber disso daqui a 100 dias. Né? Que de Justo. repente você perde mais 100 dias, quem é que garante que você não vai perder os próximos 100 dias? Né? Não tem certeza de nada. É assim, o São Paulo, eu acho que o fracasso do Carpini é o fracasso do futebol brasileiro. Vamos fazer uma conta aqui rapidinho. Está muito claro que, já falei aqui, que o Júlio Casares é um presidente que governa pelas redes sociais. No dia da derrota para o Tajeres, alguns dos sites tricolores, das redes sociais tricolores, pediam o Zubeldia. Falavam do Zubeldia. Tinha que ter vindo o Zubeldia antes. É só abrir o seu celular que você vai ver. Então estamos sendo claros que quem contratou o Zubeldia agora foram as redes sociais. Vamos pensar no seguinte: ó, técnicos brasileiros, ou ao contrário. Vamos fazer. Tá claro que se você tivesse um técnico brasileiro, como por exemplo, vou citar aqui, até pelo exemplo do Carpini, Roger Machado, ele já chega demitido, né? Mano Menezes. Mano Menezes é um técnico ruim. Na minha opinião, ele não é um técnico ruim. Ele fez um bom trabalho internacional, mas não foi campeão. Mas ok, ele já chega demitido. Filipão já chega demitido. Qualquer técnico brasileiro hoje já chega demitido. Agora vamos pegar uma outra conta aqui. Que eu não sou contra técnico estrangeiro, não. Ao contrário, olha o sucesso do Abel Ferreira. Olha o sucesso do Jorge Jesus. Mas vamos fazer uma conta rápida aqui. Paulo Bento, Cruzeiro 2016. Reinaldo Rueda, Flamengo 2017. Domenech Torren, Paulo Souza, Bruno Lage, Miguel Ángel Ramírez, Alexander Medina, Diego Dabove, Rafael Dudamel, Hernan Crespo. Hernan Crespo não, porque Hernan Crespo foi campeão. Eu estou citando de uma sentada assim, ó, de memória, técnicos que chegaram aqui e fracassaram. Estrangeiros são ótimos nomes. O Bruno Lage chegou aqui e eu disse: Bruno Lage é um técnico de extremo respeito, é um técnico de Premier League. No Campeonato Brasileiro do ano passado, só dirigiram 2 técnicos de Premier League: Bruno Lage e Filipão. E nenhum dos dois está mais no cargo. Mas olha a quantidade de gente que passou por aqui sem deixar marca. Então, o problema não é a nacionalidade. O problema é o respaldo. E por isso que eu digo, quando o Carpini cai, o fracasso é do São Paulo. São Paulo que contratou. Então, o fracasso primeiro é do Júlio Casares que contratou. O segundo fracasso é do futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro não está conseguindo perceber ou desenvolver técnicos jovens de qualquer nacionalidade. De qualquer nacionalidade. O Diego Dabove é um técnico jovem, fez um trabalho brilhante no Argentino Júnior. Aconteceu o que com ele no Bahia? Durou 5 jogos. Renato Paiva no Bahia. A torcida queria matar ele. Foi embora, tá no México. Aliás, até o nome citado em rede social para o São Paulo. Mas que não teve Ali, profissional. ali, Aliás, PVC e Domi, a gente tem aí na manga uma matéria do Bruno Andrade, e eu pude contribuir com algumas informações também, que mostra exatamente o insucesso do São Paulo nessa busca por treinador em Portugal. Ó, Carlos Carvalhal mostra, né, e levou não de 4 treinadores, né? 4 treinadores portugueses. Essa matéria acabou de sair aí, o Bruno acabou de publicar aqui na nossa coluna Mercado da Bola. Então, para você ver como o São Paulo tentou e deu muito tiro na água. Além desses 4 portugueses, vamos colocar também o Rafa Benítez, porque o próprio São Paulo nos bastidores, depois do jogo contra o Flamengo, já dava a negativa
da informação, né? Já desmentia a informação. Então, Domenech Torrent, Rafa Benítez, e fora uma série de outros treinadores que a gente sabe que foram oferecidos, mas a gente não sabe se não tem confirmação de que se abriu conversas. Então, o Zubeldia vem de um histórico já de conhecer o São Paulo nas conversas, nesses primeiros contatos, e o São Paulo também, dentro da própria direção, teve que ter uma conversa mais assertiva no sentido, olha, ele tem muitos jogos, ele tem mais de 500 jogos, ele é jovem, ele já treinou na Espanha, já treinou no México, já treinou clubes pequenos e clubes grandes da Argentina. Então, assim, houve um debate dentro da diretoria do São Paulo para chegar a um consenso do Zubeldia. Porque, assim, eu cheguei a ouvir de que tem gente que está achando aí que o Zubeldia pode ser mais um Carpini, né? Pode ser um técnico jovem aqui que não vai mudar muito o que é essa questão do Carpini aqui, que é a grande reclamação, a grande cornetada da torcida e de gente de dentro do Morumbi. Então, assim, teve um debate em relação ao Zubeldia, enquanto o São Paulo atirava para tudo quanto é lado, tentando trazer um português com punch, né? Com costas largas. E aí o Zubeldia se chega a um consenso também pelo pedido da torcida nas redes sociais. O Hernan, português só. Com o quê? Com punch? Punch. Gostou? Que chique, não conhecia, gostei. Agora, esses 4 nãos, né, que você acabou de falar de técnicos portugueses, é pelo mercado, pela janela europeia que eles vão esperar outras propostas? No caso do Pedro Martins, o Pedro Martins renovou com o clube dele por mais 2 anos. Né? O Carlos Carvalhal e o Rui Vitória querem esperar esse mercado europeu que começa a se movimentar no meio de maio. Os clubes começam a fazer as trocas, aí tem aquela coisa de pré-temporada e tudo mais. O Renato Paiva não foi para frente. Né? Então, assim, foi muito assim, não por causa do São Paulo, mas muito pela escolha dos treinadores de não optar pelo mercado brasileiro nesse momento. Boa. Diga, PVC. Não, eu ia falar, a gente faz essa conta dos técnicos estrangeiros muito a partir do Jorge Jesus, mas veja só lá atrás, 2 técnicos que não foram fracassos do São Paulo, mas que foram anteriores ao Jorge Jesus e que não deixaram legado. Osório e Balsa. Os 2 saíram porque receberam convites de seleções e queriam dirigir suas seleções respectivas. O Osório no México e o Balsa na Argentina. Eles não foram demitidos, então não foram fracassos. Mas veja, qual foi o legado do Balsa? Chegou numa semifinal de Libertadores. Libertadores. Mudou o jogo? Mudou a característica do time? Ele chegou e deixou o quê? Não ficou. Semifinal de Libertadores é ótimo, sensacional. Tomou um passeio do Atlético Nacional 2 jogos. Com o Borja, deitando e rolando nos 2 jogos. Eu fiz o jogo de Medellín, inclusive. Então, assim, repito, eu acho importante esse intercâmbio. Os técnicos estrangeiros no Brasil melhoraram o cardápio tático do Brasil. Mas a quantidade de fracasso é gigante, é muito maior do que de sucessos. O Kudê no Internacional saiu quando era líder, foi um sucesso. O Kudê no Atlético não foi sucesso, foi um fiasco. E veja como a gente reclamava que os técnicos brasileiros eram sempre os mesmos que se revezavam. Aí você pega o Kudê, foi técnico do Internacional 2 vezes e do Atlético 1 vez. O Sampaoli foi técnico do Atlético, do Santos e do Flamengo. Tem um monte de gente assim. O Larcamon acabou de deixar o Atlético, o Cruzeiro. O Pesolano foi um sucesso na Série B. O Pesolano foi um sucesso. Entendeu? Assim, Paulo Bento, todo mundo. O Balsa foi semifinalista de Libertadores, foi importante. Qual foi o legado? O que ficou de transformação tática do Balsa? Não ficou, do Abel ficou, do Jorge Jesus ficou, do Kudê ficou, do Sampaoli ficou, no Santos, no Atlético, no Flamengo não. O Flamengo ficou soco na cara do Pedro. Né? Mas assim, é muito positivo, mas o que precisa acontecer é o entendimento do porquê você contrata, o que você quer, o que se deseja do Zubeldia.
um jogo revolucionário, um jogo de transição. Vamos mudar. A LDU jogava muitas vezes de transição. O São Paulo quer um time de posse de bola. Ele agora quer ter um time de transição. Ninguém está dizendo isso. E bem, oficialmente ninguém disse ainda, né? Quem deu a primeira informação foi a Mônica Bergamo, que a Mônica Bergamo tem tido muita afinidade com o São Paulo, principalmente depois que deu a notícia do namoro do Júlio Casares com a Mara. Então, isso é uma relação que é natural de relação com fonte, é sempre assim que funciona. Agora, o São Paulo vai ter um técnico de característica diferente do Dorival Júnior. É esse jogo que o São Paulo deseja? Ou o São Paulo deseja um nome para responder às redes sociais? Me parece a segunda hipótese. E assim, só indo nessa carona aí de falta de convicção, o Milton Cruz vai ser o auxiliar, vai ser o comandante no jogo contra o Atlético Goianiense. E assim, quando saiu o Dorival Júnior e teve uma busca por treinador, o papo no bastidor do São Paulo era: tem que cumprir exatamente aquilo que o Dorival Júnior fazia para você não perder o ano. Porque o ano pode estar perdido se você fizer uma mudança radical agora de estilo de jogo. Então, assim, hoje você já teve um insucesso no Campeonato Paulista, perdeu para o Novo Horizontino, ninguém esperava. Você tem uma zona de rebaixamento sem vitória ainda no Campeonato Brasileiro, mas o Campeonato Brasileiro é longo, mas você tem que abrir o olho, porque senão você fica brigando para não cair, como já aconteceu com o São Paulo nessa gestão. E você tem uma Libertadores com uma derrota e uma vitória em cima do time mais fraco da tabela ali, da chave, que é o Cobressal. E você ainda tem jogos duríssimos, como, por exemplo, o Barcelona de Guayaquil. Então, assim, o São Paulo muda de estilo de jogo, muda de perfil de treinador com o carro andando. Então, isso é falta de convicção. Isso mostra que dentro do São Paulo, na direção do São Paulo, muitas vezes o que é falado hoje não vale amanhã. E o episódio do Carpini também deixou isso muito claro. Você falar que respeito é máximo pelo Carpini, sendo que você já estava ligando para vários treinadores. Então, eu acho, particularmente, que o Júlio Casares deveria se retratar, inclusive, sobre essa questão. Porque senão ele vai ficar com fama de que não fala a realidade. Importante, só na linha do que o Hernan falou, Domi. Dia 13 de outubro de 2021, o Hernan Crespo foi demitido e o Rogério foi contratado menos de 12 horas depois. Hoje é dia 19. Dia 18 de abril de 2024, o Thiago Carpini foi demitido ao 12h12. Às 8 da manhã já se sabia que era o técnico novo. Ou o executivo é muito bom, ou tem alguma coisa acontecendo por trás, que você está contratando antes de demitir. Não é a primeira vez. 13 de outubro de 21. Hernan Crespo foi demitido de manhã e o Rogério foi contratado à tarde. Menos de 12 horas. Desta vez, menos de 24 horas. Então, o trabalho de contratação é muito rápido no São Paulo. Mas ele é rápido porque está sendo feito antes. Aqui na nossa enquete, gente, se o São Paulo fez bem... Não, rápido, só na questão do Crespo, vale a gente citar que ainda teve um encontro do Rogério com o Crespo, que estava de saída do São Paulo, e teve aquela foto constrangedora para o Crespo, né? Então, assim, não é a primeira vez que um técnico que é demitido do São Paulo sai de maneira constrangedora. O Crespo vai embora de maneira constrangedora, só que o Crespo é um gentleman. E ele sai nas redes sociais agradecendo o São Paulo, e o Carpini faz a mesma coisa. Agradece. Ontem ele fez um post agradecendo o Júlio, agradecendo a torcida, aquela coisa toda, mas dando ênfase total ao elenco, que foi quem apoiou ele até o final. Então o São Paulo, além de demitir, ele constrange treinadores. E foi o que aconteceu com o Crespo e foi o que aconteceu com o Carpini agora. E é tudo dentro da gestão Júlio Casares.